Eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui que vos fala, presbítero Casimiro Castilho. Nós somos da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Paulo, setor 36, Vila Rio Branco, a pessoa do pastor Aparecido Chaves. E nós congregamos na igreja em Jardim Penha, a pessoa do pastor Moisés Ferreira. Amados irmãos, estamos começando mais um vídeo, da série EBD é para você. Algumas vezes estaremos gravando alguns vídeos, algumas vezes estaremos realizando a aula da EBD ao vivo. E eu quero assim pedir perdão para os irmãos que geralmente a região aqui onde nós moramos e onde nós congregamos tem um pouco de barulho devido o fluxo de veículo que passa e também de algumas pessoas, mas estamos fazendo tudo isso para a glória do Senhor Jesus. Mediante estamos passando por um momento difícil de pandemia e aos pouquinhos estamos retornando, tomando todas as medidas também, necessárias que as autoridades estão nos mandando a realizar. E eu gostaria, amados irmãos, de estar dando início a esta aula da Escola Bíblica Dominical. Estou gravando esse vídeo para amanhã, domingo, que será dia 17 de maio de 2020, e a lição será a lição de número 7, que fala assim, que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Nós estamos estudando a revista do trimestre, lições bíblicas do segundo trimestre, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Uma lição rica para os nossos dias de hoje, os tempos que a igreja está vivendo. Nós temos como comentarista o pastor Douglas Batista, ao qual ele, com grande zelo, tem feito os comentários desta revista e está sendo de um grande feitio para nós. Queridos amados irmãos, estou assim com um semblante um pouco abatido, porque estava com uma gripe forte, tanto que não pude participar dos cultos, mas graças a Deus já estamos bem melhor e estaremos dando prosseguimento. Nosso intuito aqui, amados irmãos, é pregar o Evangelho. Nós sabemos que a escola dominical é a pregação do Evangelho também, ensinando. E quanto ensina, também prega. Amados irmãos, estamos contentes, porque essa lição é uma lição muito rica, e pediria para que os irmãos viessem estar acompanhando conosco no decorrer deste tempo que temos aqui. Quero ser bem sucinto para não ser cansativo para os irmãos. A lição de número 7, ela vai falar: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo da nossa lição, sem perca de tempo, está dizendo assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2,
e versículo de número 14. Queridos e amados irmãos, nós sabemos muito bem que existia uma parede de separação entre os gentios e os judeus. E essa parede de separação entre os gentios e os judeus, ela não é somente do âmbito literal. Nós vamos aprender, conforme a lição, que existia sim uma parede no templo de Jerusalém que fazia uma separação entre gentios e judeus. Mas, queridos amados irmãos, a lição propriamente dita, ela quer falar para nós. O que Deus derrubou é no sentido espiritual. Porque nós sabemos que do Velho Testamento para o Novo Testamento, o povo, os judeus, eles tinham algumas obrigações dentro dos 613 preceitos da lei, ao qual, na maioria, não conseguiam, deixava sempre um para trás, e sempre quando você deixava um preceito, uma lei para trás, você não cumpriu a lei, os preceitos. E era impossível que o ser humano viesse estar cumprindo todos esses 603 preceitos. Mas sabemos muito bem que aquele que foi cumpridor de toda a lei foi Jesus. Jesus, ele é o cumpridor de toda a lei. Então, quando se fala desta paz, nós vamos aprender dentro da lição que essa paz, ela significa o próprio Jesus, o próprio Mestre. Nós vamos aprender no decorrer da lição. A verdade prática desta lição, ela diz o seguinte: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A lição passada, amados irmãos, nós sabemos muito bem, colocamos um vídeo, e falou sobre a condição dos gentios sem Deus. Como eram os gentios? Nós sabemos muito bem que os gentios, eles eram considerados para os judeus. Eu posso afirmar com toda convicção, os gentios eram considerados com os judeus como se fossem cachorrinhos. E mais à frente nós iremos abordar isso, mas essa rica lição, ela vai nos ensinar muito além daquilo que supostamente lendo, não estamos afixando de momento, mas eu gostaria de estar lendo já a leitura bíblica em classe, para os irmãos que não têm revista. Está na Epístola aos Efésios, no capítulo de número 2 e versículos de número 14 ao 19. Me acompanhe nessa rica leitura, irmãos, que diz assim, Paulo escrevendo aos Efésios, diz assim, no versículo de número 14 a seguir: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai e um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Coisa maravilhosa, O que Cristo fez pela sua igreja. O versículo de número 14, nós observamos que Paulo ele já foi categórico dizendo, porque ele é a nossa paz. Nós sabemos que Jesus, ele é
considerado o príncipe da paz, né? Nós sabemos muito bem que Jesus, em várias vezes, ele, nas suas palavras, ele trouxe a paz. Os profetas já falavam de um Messias que viria trazer paz, mas Paulo, ele é bem categórico em dizer que o próprio Cristo é a nossa paz. O próprio Cristo é a paz, o qual de ambos os povos fez um. Quais são esses povos? Os judeus e os gentios. Nós sabemos que os judeus é um povo escolhido por Deus, mas nós sabemos e entendemos quando lemos as Sagradas Escrituras, amados irmãos, que o Senhor enviou o Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para que viesse estar salvando a humanidade dos pecados. Mas os judeus o não receberam, e por isso Deus o outorgou, né, para que a igreja fizesse parte. E como que ele fez isso? Ele fez com que o seu próprio filho fosse à cruz do Calvário e realizasse uma reconciliação, não somente entre os dois povos, mas principalmente da humanidade para com Deus. Interessante é, amados irmãos, que Paulo, comentando, ele fala que, assim, derribando a parede de separação que estava no meio. É uma representação. O templo havia uma parede, né? Uma representação. Eu anotei aqui algumas informações importantes para os irmãos, que no templo havia sim uma separação. Havia uma muralha que de mais aproximadamente 1,5 metros dessa muralha, aonde para dentro da muralha era o átrio onde ficavam as mulheres. As mulheres também não participavam de dentro do templo. E depois vinha o átrio do templo. Depois para fora do templo, o átrio das mulheres, e havia um muro de 1,5 metros aproximadamente, chamado Soreg, aonde para o lado de fora ficavam os gentios. Os gentios eram proibidos de estar entrando dentro do templo, e muitas das vezes os gentios eles ficavam observando de fora, né, a fumaça que subia, algumas liturgias que eram realizadas lá pelos judeus. Mas os judeus e os gentios não eram separados, de tal forma que, se nós formos analisar o Velho Testamento, isso nunca foi o intuito de Deus. Deus, quando ele chama Abraão, ele fala que ele iria ser pai de nações, e sempre em todas as pregações, até dos profetas, sempre falou, né, que viria Cristo, ele iria unir, né, os gentios também, que iriam fazer parte. Mas havia essa separação. Mas Cristo, a palavra de Deus diz no versículo de número 15, que na sua carne ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Na verdade existiam, já falamos aqui, né, praticamente 613 mandamentos, e os judeus cumpriam basicamente, né, na íntegra, mas os gentios não cumpriam esses mandamentos, e por isso que os dois eram totalmente separados. Mas Cristo, na sua carne, ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Jesus, indo para a cruz do Calvário, ele fez a unificação. Porque, queridos, vamos pensar aqui, se os judeus não conseguiam cumprir toda a lei, de certo, não cumprindo toda a lei, eles estavam condenados.
estão condenados. E nós temos que ter convicção de uma coisa, queridos e amados irmãos, que existem essas campanhas que fazem para Jerusalém, mas nós temos que ter uma consciência, nós, que não podemos colocar uma idolatria e heresia dentro disso, porque os judeus, eles rejeitaram a Jesus Cristo. Porém, é necessário que eles venham reconhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Isto vai acontecer? Sim, já tem acontecido. Nós conhecemos e também já ouvimos, né, alguns judeus que aceitaram a Cristo. Mas nós sabemos muito bem que a maioria não era assim. Na época do Velho Testamento, até a época de Paulo, Novo Testamento, existiam muitos judeus e poucos gentios. Por isso que Paulo tinha até certa dificuldade para estar dentro da sua instrução, informando algumas coisas que não era mais necessário fazer, porque existia muitos judeus e eles eram na íntegra, né? Eles seguiam a lei na íntegra, mas Paulo estava tentando ensiná-los dentro da palavra do Espírito Santo, que muitas das coisas que eles faziam não eram mais necessário realizar. Nós vamos aprender aqui dentro desta rica e maravilhosa lição. Paulo está falando aqui com judeus e gentios, mas ele está falando com judeus e gentios que são salvos, porque nós sabemos, muito amados irmãos, que existem judeus que realmente não estão salvos porque não aceitaram Jesus como o único suficiente Salvador. Ou seja, Paulo, ele está falando à igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Os gentios, eles não guardavam os preceitos, mas tinha preceitos ali que eram muito pesados e não era necessário para que os gentios viessem estar guardando. Por exemplo, um preceito, vou colocar 3 preceitos: a circuncisão, eles não guardavam também o sábado, e também as festas das luas, que geralmente os judeus guardavam, mas os gentios não guardavam esses preceitos. Queridos e amados irmãos, nós sabemos sobre a arca, né? A arca da aliança. Nós aprendemos já esta lição, que dentro da arca da aliança, né, existiam 3 elementos. E quais são esses 3 elementos que existiam dentro da arca? Era o maná, que representa Jesus, a vara de Arão que floresceu, que representa o Espírito Santo, e também as tábuas da lei, que representam o Pai, né, o nosso Deus maravilhoso. Nós sabemos, queridos amados irmãos, que a arca passou por um processo, e depois, quando ela chegou ao templo de Salomão, já não existiam mais esses elementos. E faz-nos pensar aqui, irmãos, que por não existir mais esses elementos, que eram verdadeiramente, né, representantes, né, de Deus, a representação de Deus nesses elementos, dentro de todo o sacrifício que era oferecido, né, dentro do templo, eu acredito que tem até dentro da palavra de Deus que Deus já não estava mais aceitando, né, o sangue que era oferecido, né, porque eles usavam, né, esse sacrifício de uma forma, apresentando uma liturgia, mas depois eles continuariam pecando. É diferente nos dias de hoje, meus queridos. É lógico que hoje não usamos dos artifícios que era realizado, mas, queridos e amados irmãos, nós temos que ter consciência de uma coisa. Hoje em dia tem até uma denominação hoje que se faz, né, um sacrifício, né,
numa quarta-feira, após ter prevaricado na carne, e isso fica durante praticamente um ano pecando, e depois a pessoa novamente vai aos pés, vai orar, vai acender as suas velas, vai se humilhar, mas depois continua pecando. Nós não estamos generalizando, mas um comparativo com o que acontecia com os judeus antigamente. Mas, amados irmãos, nós observamos que Paulo, ele tinha um único intuito dentro do que ele estava pregando para os Efésios. Ele estava querendo informar que todos nós somos iguais, tanto gentil como judeu. De tal forma que eu gostaria que você acompanhasse comigo a epístola aos Romanos, no capítulo de número 9 e versículo de número 7. Glórias a Deus. Vamos ler aqui, 9 e 27. Vamos ler o que está escrito aqui, ó. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Nós sabemos muito bem que eu havia falado aqui que já existem judeus que são salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas a maioria não. Nos dias de hoje existem mais gentios do que judeus, não é como era antigamente. Mas o que nós entendemos, que a palavra de Deus, ela nos fala e nos leva que os judeus, eles serão salvos. Está no livro de Apocalipse. Nós sabemos que no final da grande tribulação, e se nós formos nos livros dos profetas, nós observaremos que quando Jesus ele vier sobre o monte se fenderá, glórias a Deus, e levará até uma cidade chamada Azel, que seria uma cidade de refúgio para o seu povo. O povo judeu é o povo escolhido do Senhor, mas por negar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, pois eles ainda estão aguardando o Cristo vir, foi tirado, né, esta bênção da vida deles e foi colocada na vida da igreja, ou seja, o agregamento entre os gentios e os judeus que acreditam, né, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amados irmãos, quando eu disse que os judeus eram considerados como os judeus consideravam os gentios como cachorros, nós podemos observar uma passagem onde uma mulher cananeia ela fala com Jesus e de certa forma Jesus ele fala, não é lícito dar dos pães dos filhos para os cachorrinhos, porque de fato os gentios, eles que não eram judeus, eles eram considerados assim, dessa forma. Mas Jesus, quando ele vem fazendo uma separação, e essa separação não é somente no literal. A parede, ela ainda continuou lá, a soreg, ela continuou lá, mas o que Deus mais queria, e que sempre quis, é que os povos viessem estar unidos em paz com Jesus Cristo. Glórias a Deus. E dentro da verdade prática, queridos amados irmãos, que nós lemos aqui, o que é que separava de fato os homens de Deus? O pecado. O pecado é aquele que faz a separação entre a humanidade e Deus. Mas Jesus ele morreu na cruz do Calvário para desfazer toda a obra do inimigo, né? Que é o pecado, né? Ele desfez tudo. Glórias a Deus. Agora, tanto faz judeus ou gentil, todos, né, através
pelos judeus não seguirem totalmente a lei, porque é impossível, né, seguir totalmente a lei. Eles se tornaram pecadores também, né? Mas aceitando a Jesus Cristo, estão salvos, sendo igreja, né? Sendo o corpo de Cristo. Este é o objetivo geral, né, desta lição. Glórias a Deus. Que é conscientizar que por meio do sacrifício vicário de Cristo, ele desfez a inimizade e entre dois povos e criou a igreja. Glórias a Deus. Queridos e amados irmãos, nós sabemos que dentro da leitura diária, eu sei que os irmãos acompanham, nós estávamos com problemas no celular, por isso nós estamos mais passando a leitura diária para os irmãos, mas eu gostaria somente de ler os títulos, né, para que os irmãos depois possam estar acompanhando na sua casa. Efésios capítulo 2, versículo 14, a lição de segunda-feira, diz: Cristo derrubou a parede de separação entre Deus e o homem. Foi o que nós falamos aqui. Em terça-feira, Atos capítulo 21, 28 a 30, vai dizer o seguinte: Cristo desfez a separação entre o povo judeu e os gentios. Foi o que acabamos de falar aqui. A quarta, Mateus capítulo 5, 17, diz o seguinte: Cristo se fez carne e cumpriu a lei na sua integralidade. Porque nós falamos aqui, Jesus, ele cumpriu toda a lei em carne. Quinta-feira, Colossenses capítulo 2, versículo 11, ao qual aconselhamos os irmãos estarem acompanhando também a epístola aos Colossenses, que é uma epístola paralela com as de Efésios, né? Que diz assim: Deus ama a todos de igual modo e por isso não faz acepção de pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Sexta-feira, Gálatas capítulo 3, versículo 13, e primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24, vai dizer o seguinte: Cristo se fez maldição em nosso lugar, acabando com toda inimizade. Mas como isso, irmãos? Cristo se fez maldição. A palavra de Deus está falando aqui, nós iremos acompanhar durante essa lição, né? E isso foi na cruz do Calvário. Sábado, capítulo de número 2, o capítulo de número 2 da Epístola aos Coríntios, capítulo 5, né? Perdão, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 ao 20, diz: o ministério de reconciliação foi efetivado por meio do sacrifício da cruz. Então, basicamente, aqui já é um resumo de toda a lição, né? O que Cristo fez. Amados irmãos, vamos para a introdução da nossa lição. Eu gostaria de estar lendo com os irmãos acompanhem, em nome de Jesus, que diz assim: introdução. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, capítulo 2, versículo 11 e 12, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente lição, estudaremos o desdobramento dessa mudança. Então, nós observamos muito bem que na lição anterior falou sobre a condição dos gentios, de como que nós estávamos, né? Como que os gentios estavam? Basicamente sem Deus. Mas aqui existe um desdobramento, né? Desdobramento, uma mudança ao qual foi efetuada através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Glórias a Deus. Coisa maravilhosa, rica lição, né? Paulo usa uma expressão adversativa, né? Mas agora para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios.
Aí ele explica que essa mudança repousa na obra de Cristo, o qual Cristo realizou, né, na cruz do Calvário. Glórias a Deus, né? Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele não retirou a parede física, como nós acabamos de falar, mas ele retirou, sim, a parede que eram os preceitos da lei, ou seja, circuncisão, guardar o sábado, guardar as festas obrigatórias, né? E etc. Por exemplo, comer carne de porco, né? É somente um exemplo para os irmãos, mas existia 613 preceitos, como nós acabamos de falar. Irmãos, vamos para o item de número 1 e já vamos ler também o 2 e o 3 para nós ganharmos tempo, que diz assim, ó: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Capítulo 2, versículo 14 e 15. O item de número 1 diz assim: a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Atos capítulo 21, versículos de número 28 ao 30, os irmãos podem estar acompanhando esta passagem. O item de número 2 diz o seguinte: a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Capítulo 2, versículo 14, parte B. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. Capítulo 2, versículo 18. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Hebreus capítulo 10, versículos de número 19. Glórias a Deus. O item de número 3 diz o seguinte: o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica: a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como o padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Capítulo 2, versículo 8 ou 9. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dias de festas, lua nova e sábados. Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 16. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Temos também, amados irmãos, o item de número 4, que diz a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Capítulo 2, versículo 15, parte B. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Mateus capítulo 5, versículo 17. Visto que, ao entregar seu corpo para ser sacrificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Hebreus capítulo 7, versículo 27. Desse modo, a revogação aqui aludida é a lei cerimonial,
que resulta em separação entre judeu e gentil. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Glórias a Deus. Nós lemos esses ricos, textos aqui e comentários, de informação, aonde, queridos e amados irmãos, no tópico número 1, nós já falamos aqui, que Deus, ele não retirou a parede física, mas ele retirou os preceitos, as 613 leis, que eram muito pesadas, de tal forma que foi uma causa até de confusão, Mas Jesus, ele criou um novo homem, derrubando, as barreiras, ou seja, as ordenanças, os preceitos, judaicos, os irmãos podem estar acompanhando na Epístola aos Hebreus, no capítulo número 10, versículo 19 ao 21, e também em Gálatas, capítulo 3, em versículos 22, e Romanos, capítulo 3, versículo 3. Nós observamos muito bem que no tópico número 3, fala basicamente sobre a Epístola aos Colossenses, no capítulo 2, e versículo 11 e 16, eu gostaria de ler, que é muito importante essa epístola, irmãos? É a Epístola aos Colossenses, no capítulo 2, e versículo 11 e 16, vai dizer o seguinte: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo, dos pecados da carne, circuncisão de Cristo, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então a circuncisão não era mais necessária, mas a circuncisão do coração era necessária, porque seria a aceitação ao Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da nossa vida. Jesus, ele criou entre gentios e judeus um novo homem, derribando todas as barreiras, que separavam. E Paulo, ele ensinava para os judeus também, principalmente os judeus convertidos, que existiam algumas desavenças ali e precisavam ser corrigidas, e Deus, ele usa, Paulo de uma tal forma para passar essas informações, e seria exatamente para os judeus convertidos a Jesus, para pararem, de se incomodar, com os ritos judaicos, com tanta coisa, e a única coisa que os gentios, eles não poderiam estar cometendo são as chamadas heresias, No caso, nós sabemos muito bem, meus queridos irmãos, que a salvação, ela vem pela graça, por meio da fé, Eles deviam acreditar no Evangelho, mas eles tinham condições, os gentios também. E quais eram essas condições? Primeira condição, abster-se, de ingerir sangue, e carne sufocada. Eu mesmo, quando vou a uma churrascaria, eu não gosto muito, de comer assim muito mal passado, mas seria isso que a própria Bíblia, ela fala, abster-se de sangue e carne sufocada, abster-se também de imoralidade sexual e também fugir da prostituição. Então são condições ao qual eram otorgadas aos gentios, que haviam se convertido, mas era livre aos gentios que quisessem se circuncidar, ficasse à vontade, aos judeus, viessem estar ainda realizando seus ritos, mas que viessem ter paz com os gentios. Então é isso que de fato Deus queria que realizasse. Queridos e amados irmãos, vamos para o item de número 4 que nós acabamos de ler, que vai falar exatamente sobre a revogação da lei dos mandamentos. Jesus, ele cumpriu toda a lei,
Se estamos em Cristo, também cumprimos a lei de Deus. Se nós estamos em Cristo, estamos também cumprindo toda a lei de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele encerrou todas essas leis lá na cruz do Calvário. Glórias a Deus. Queridos e amados irmãos, nós queremos informar que dentro do item de número 3, fala-se o conceito da lei dos mandamentos, né? Existia, mesmo Cristo abolindo os 603, né, leis, nós sabemos que existiam leis ali, né, mosaicas, que eram leis morais, leis cerimoniais, né? Na verdade, aqui até fala que a lei civil, né, diz respeito aos israelitas como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação, porque a lei não leva salvação. Nós sabemos que a salvação, ela vem pela graça de Deus, né, por meio da fé, né, e ouvir, né, o evangelho, né, por isso que vem a salvação. Mas havia ali as cerimônias, né, os ritos, esses ritos identificam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Dentro de todos esses ritos havia uma hostilidade entre os judeus e os gentios, e era isso que Deus, ele, desde a fundação do mundo, ele já preparou, né? Ele já bolou, né, esse plano, né, propriamente dito, né, para que viesse estar colocando uma união entre ambos. Queridos, sem perca de tempo, vamos ler aqui na lição, desculpe, o capítulo número 2, que diz assim: pela paz, Cristo fez um novo homem. Nós vamos ler aqui propriamente dito, que acabamos de estar passando para os irmãos, mas vamos aqui ler o que o comentarista está dizendo aqui dentro da lição. Eu gostaria de ler aqui os 3 itens, né, que dentro desse texto diz que o conceito, vai falar sobre o conceito bíblico de paz, vai falar também que Cristo é o motivo da nossa paz, vai falar também que a nova humanidade formada é uma nova humanidade formada pela paz. Olha que coisa maravilhosa. Acompanhem comigo, irmãos. A partir da expiação da cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Capítulo 2, versículos 14 ao 17. O conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações. Atos capítulo 24, versículo 2 e 3. Do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Colossenses capítulo 1, versículo 20. O item 2 diz: Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, e entre judeus e gentios. Agora, um único povo em Cristo Jesus. O item de número 3 diz: a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E essa unidade não foi o resultado de algo acordado, firmado entre os homens,
ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo, e por meio de Cristo, a partir desse ato, surge uma nova humanidade. E qual é esta humanidade, irmãos? É a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeitas e etnias e a classe social desapareceram. Oh glória! Ou seja, a paz conquistada por Cristo possibilitou, queridos e amados irmãos, a comunhão com Deus e uniu entre os povos, ou seja, gentios e judeus, e essa nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros. Coisa maravilhosa. Nós aprendemos que o propósito maior da igreja é a salvação de almas. Nós sabemos muito bem disso. O propósito maior da igreja é a salvação de almas. De tanto que essa paz ela não é de âmbito humano, mas a paz com Deus é a paz sobrenatural que está falando aqui. Estaremos em unidade para com Deus, procurando, nos afastar do pecado. E Paulo, ele pregava que somos reconciliados com Deus como igreja. Primeira Epístola de João, capítulo 1 e versículo de número 7. Vamos acompanhar aqui, irmãos. Primeira Epístola, o qual João escreveu, o capítulo de número 1 e versículo de número 7, vai dizer o seguinte: veja bem, irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Coisa maravilhosa, mediante a palavra de Deus, que foi dentro deste mandamento, e dentro deste mandamento a paz, entre os dois povos. Queridos e amados irmãos, nós sabemos que através do sacrifício de Jesus, a cruz do Calvário, que foi tudo isso oferecido para nós. E algo interessante para que os irmãos fiquem cientes, os irmãos sabiam muito bem que o sacrifício, a sentença da morte de um pecador naquela época não era exclusivista somente dos romanos, mas ela a morte de cruz do Calvário, ela já era colocada entre os judeus. Os judeus já praticavam esse tipo de pena, Se os irmãos forem lá em Deuteronômio, no capítulo de número 21, versículo 23, observa aqui comigo, vocês vão ver que de fato isso não era exclusivismo somente dos romanos. Deuteronômio 21, versículo de número 23, diz assim, vamos ler também o 22, diz assim, queridos: quando também alguém houver pecado digno do juízo de morte e for morto, e o pendurares no madeiro, olha só, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Por isso que é dito que Jesus, ele se fez maldito por nós. Ele foi até a cruz, e ele morreu, se fez maldito. Ele colocou sobre si todos os nossos pecados, passado, presente e futuro, e ali ele expirou na cruz do Calvário, para que nós viéssemos
não passar por essa pena, porque essa pena seria para nós que teríamos, né, o nosso direito, né? O nosso direito era ir para a cruz do Calvário, mas o nosso Jesus Cristo, amado Jesus, Ele fez esse sacrifício por nós. Aleluia, glória a Deus. Ele é digno de toda glória, de todo louvor. Ele é exaltado, aleluia, glória a Deus. Por isso que hoje nós estamos felizes, né, em transmitir esta palavra, não de forma alguma para que nós viéssemos aparecer, mas que Cristo, né, viesse estar sendo engrandecido, como disse, né, João Batista, que Ele cresça e que nós viéssemos estar diminuindo a cada dia mais. Temos que pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, né, para que o Senhor Jesus Cristo, né, venha salvar as pessoas que estão aí fora, necessitando desta palavra. Glórias a Deus. Cristo, Ele se torna assim, a igreja, o cabeça, né, e nós, o corpo de Cristo, a igreja. Coisa maravilhosa. Esta é a nova humanidade que vive em paz, né, em Jesus Cristo. Em todos os versículos que quero deixar para os irmãos anotarem, que é Efésios capítulo 1, versículo 13, Romanos capítulo 10, versículo 17, primeira epístola aos Coríntios, do capítulo 1, versículo 21, e Efésios capítulo 2, versículo 8, nós não vamos ler para não estendermos, queridos e amados irmãos. Mas, queridos e amados irmãos, o intuito do Senhor é para que todos nós viéssemos buscar, né? Eu digo nós, igreja, buscar o batismo com o Espírito Santo. É muito importante, meu amado e meu querido irmão. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, procure buscar com todas as suas forças, né, o batismo com o Espírito Santo, né? Porque somente assim nós poderemos, né, de certa forma, orar a Deus e pedir para que os dons do Espírito viessem a estar sendo manifestados através de nós na igreja. E o maior intuito é ir ao evangelismo, né? Ir às visitas às casas, pregar o Evangelho a toda criatura. Estamos passando por um momento muito difícil, né? Mas nós temos os meios de comunicação, nós temos várias formas para pregar o Evangelho. Mas, queridos e amados irmãos, dando prosseguimento, a libertação para os gentios e para os judeus foi tudo por causa do sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o que seria sacrifício vicário? Sacrifício vicário, queridos e amados irmãos, seria um sacrifício ao qual se substitui por outro. Ou seja, era para nós estarmos, como eu já havia falado, para nós estarmos passando por tudo isso que Cristo passou. Nós éramos merecedores de tudo isso, mas Cristo, ele substituiu, né, toda a culpa para Ele próprio. Glórias a Deus. Aleluia. Isso aí aprove ao Senhor. E por isso que hoje nós temos paz com Deus. É o que está em Romanos capítulo 14, versículo número 17. Vamos ler aqui, irmãos. Glórias a Deus. Deixa eu procurar aqui Romanos 14, queridos e amados irmãos, e versículo de número 17 diz o seguinte: aleluia, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Embora nós até aprendemos, né, as lições do qual o pastor Moisés tem passado, né, de João, aquele povo foi atrás, né, de Jesus por causa do pão, mas aqui nesse versículo está dizendo que o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Então busque o batismo com o Espírito Santo, busque os dons espirituais,
use dos dons espirituais. A palavra de Deus diz, porque se não haver profecia, o povo se corrompe. Por isso é necessário, né, que hoje possamos, né, ter uma afinidade maior com Deus. Queridos e amados irmãos, continuando aqui nessa lição, quando pregamos o Evangelho, nós estamos também enviando essa paz de Cristo para as pessoas que estão aí fora. Quantas das vezes nós ouvimos testemunho de pessoas que estavam aflitas e quando ouviram a palavra de Deus, elas começaram a sentir uma paz. Mas só que essa paz, nós temos que ter certeza e convicção que não é uma paz como que o mundo dá. Não é uma paz onde levantam as bandeiras, mas é uma paz do Espírito Santo. É uma paz de Deus para com o povo escolhido, o povo eleito, ao qual nós aprendemos aqui nessa rica lição. Glórias a Deus. Queridos e amados irmãos, dando prosseguimento aqui, nós já queremos falar aqui da lição de número 3, o tópico número 3, que diz o seguinte: pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Eu vou ler aqui os 3 itens que vai falar sobre Cristo se fez maldição por nós, reconciliados pela cruz de Cristo e reconciliados na cruz em um corpo. O tópico número 3 praticamente é o texto áureo, né, dentro da lição. É bem verdade que nós lemos o texto áureo, mas aqui seria um esboço, né, um texto áureo em esboço dentro da lição. Que diz assim, ó: pela cruz reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre o homem. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Cristo se fez maldição por nós, foi o que acabamos de falar, mas iremos ler aqui. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Hebreus capítulo 2, versículo 2. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até ao local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Quero dar uma pausa aqui, irmãos. Então, por isso que Cristo se fez maldição. Os irmãos vejam aí que o rito era muito terrível. Além de zombarem, né, do Senhor, né, e aquela punição, ela levava assim, e as pessoas zombavam, escarneciam, e também era chicoteado, né? E diz aqui os historiadores que na ponta, né, do chicote tinham pequenos pedaços de ossos, né, de animais e também chumbo. E aquilo, quando pegava na carne, e dilacerava. Então o Senhor Jesus Cristo, ele passou por tudo isso, né? Mas ele foi firme, né, até a cruz do Calvário, né, para que nós viéssemos ser hoje livres, né, meus queridos e amados irmãos. Ele suportou toda a afronta, né, levou a nossa culpa. Glórias a Deus, porque Deus, ele é maravilhoso. O item número 2 vai dizer assim: reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz.
que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens. Isto é o ministério da reconciliação. Olha só que coisa maravilhosa, né? É a mensagem da cruz, né? Que é o ministério da reconciliação. Todo crente, né, dentro da palavra de Deus, ele não pode deixar de passar pela mensagem da cruz, né, irmãos? Coisa maravilhosa. E sermos imitadores de Cristo, né? E saber que através, né, de se esforçarmos, né, de tal forma para estarmos sendo imitadores de Cristo, nós seremos salvos pela graça, né? Pela graça que é o favor imerecido por Deus. O item número 3 diz: reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. Existia uma inimizade, né, irmãos? Nós sabemos muito bem que desde o Éden, onde houve o pecado e houve uma inimizade, mas Jesus, ele quebrou, né, essa barreira, né, de inimizade entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, que quer dizer entre os judeus e os gentios, né? De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Então aqui está dizendo que existia, né, na verdade, uma separação, né, uma inimizade, né, na verdade, era uma inimizade existente, e nós podemos entender aqui que foi de duas formas, né, que Cristo, ele nos reconciliou. Existia a inimizade horizontal e a inimizade vertical. Vertical era de Deus para com os homens, e a horizontal, né, dos gentios com os judeus. Mas Jesus, quando ele veio, ele quebrou todas essas barreiras, e hoje nós podemos dar glórias a Deus por estarmos firmes na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós temos que estar refletindo, amados irmãos, como igreja do Senhor, nós temos que estar refletindo que nós somos embaixadores da paz, somos embaixadores de Cristo. Quando as pessoas chegam até a igreja, elas entendem que é um ambiente de paz, mas sabemos que a igreja, ela tem sim os seus conflitos, mas nós temos que ter a convicção que nós temos uma grande responsabilidade de estar representando Cristo, né, que é a paz. E de certo, amados irmãos, quando aqueles que vêm buscar a paz, eles recebem a paz, não essa paz humana, mas a paz que vem do alto. Quando ele ouve a palavra de Deus através da boca do anjo da igreja, que é o nosso pastor, quando ele ouve os hinos que são entoados, a palavra de Deus diz que os hinos de Israel, né, eles podem trazer curas. Nós podemos ver, queridos e amados irmãos, que muitos hoje estão fazendo lives, né, mas interessante é, queridos e amados irmãos, a igreja sempre estar dentro desse momento propício, estar também fazendo as suas lives de louvor, porque os louvores vão entrar dentro das casas. Os louvores, eles podem, de certa forma, curar. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E eu tenho certeza, queridos e amados irmãos, e a igreja está trabalhando nesse intuito. A igreja, ela não vai parar.
A igreja não vai cessar, como aquele hino que diz: a igreja permanecerá de pé. Glórias a Deus. Queridos, nós queremos ir aqui à conclusão da nossa lição, basicamente 1h e poucos minutos, né? Vamos à conclusão da nossa lição, que diz o seguinte: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. É bem verdade que muitas palavras que falamos aqui, né, na leitura, nós já havíamos falado e ensinado aqui no decorrer desta lição, mas é necessário, né, irmãos, para que nós venhamos estar inculcando, né, em nossas cabeças, que olha só que Cristo ele fez 3 coisas essenciais, né? Ele aboliu, né, as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão entre os gentios e os judeus. É algo muito pesado, mas Jesus, ele aboliu, né? E era uma divisão. E por meio da paz, ele foi conquistada, que foi conquistada no madeiro, desfez a inimizade. E também criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Somos reconciliados, irmãos, com Deus. A lição ela fala disso, né? Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Nós somos reconciliados com Deus por causa do sacrifício de Jesus Cristo, né, na cruz do Calvário, né, queridos e amados irmãos? Aleluia, glórias a Deus. E chegando, meus queridos e amados irmãos, a esse termo dessa conclusão, nós observamos que Cristo obedeceu o plano divino, obedeceu o plano do Pai, né? E através do sacrifício dele, somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, continue, de uma certa forma, trabalhando cada dia mais no ensinamento da palavra em cada irmão que está seguindo, porque aqui, irmãos, nós estamos também na qualidade de aluno, estamos na qualidade também de aprender. Então, os irmãos, continuem orando pelo trabalho da Escola Bíblica Dominical. Nos ajude também, irmãos, com o trabalho da Escola Bíblica Dominical. Nós, desse trimestre, nós compramos essas revistas, já distribuímos para os irmãos. Eu gostaria de pedir para os irmãos, já alguns irmãos já contribuíram, eu quero agradecer, mas também, é um pedido meu, do nosso irmão João, que é o meu auxiliar, né, que nos ajuda muito aqui da Escola Bíblica Dominical, para que os irmãos venham estar acertando o valor da revista, para que o próximo trimestre, nós possamos estar comprando as novas revistas para as crianças e também para os jovens e para os irmãos. Através desse valor, nós compramos as revistas, amados irmãos. Nós sabemos que nesse tempo de pandemia, nós não estamos mais recebendo aquele valor que era do café, mas que era também destinado para o café. Porém, o valor das revistas, irmãos, e as ofertas também não estamos recebendo. Por isso que precisamos do valor da revista, para que possamos, amados irmãos, comprar as revistas do próximo trimestre. Já acertamos a primeira fatura e agora temos que até dia 20 agora acertar a próxima fatura. Então eu conto com a ajuda de sempre dos irmãos. Os irmãos sempre têm nos ajudado nesse trabalho de escola dominical, né? Eu quero agradecer também ao nosso pastor e a sua família por ter orado por esse trabalho, estar orando por esse trabalho, estar nos ajudando em oração neste trabalho, e a todos os irmãos que cooperam, né,
com a Escola Bíblica Dominical. Nós sabemos que a Escola Bíblica Dominical, ela tem passado por momentos, assim, em outros locais difíceis, né? Mas até aqui nos ajudou o Senhor, né? Como nós falamos até no final da escola, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amados e queridos irmãos, eu cortei o vídeo aqui por um momento para que nós possamos fazer a oração da Escola Bíblica Dominical, agradecendo a todos os irmãos. No finalzinho já estaremos já agradecendo aos irmãos, voltando ao vídeo. Bem, queremos orar a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor por tudo o qual o Senhor tem feito e realizado deste trabalho de Escola Bíblica Dominical. Venha abençoar, Pai querido, a todos os irmãos da igreja, Pai querido, o corpo docente, o corpo discente, ao nosso pastor setorial, ao nosso pastor presidente. Pai querido, Pai amado, entra com providência, vai repreendendo todo mal, todo impedimento. Senhor, aquelas pessoas que estão acometidas desta enfermidade, sejam curadas em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós pedimos a Ti, Senhor, forças, ó Pai querido, para dar prosseguimento, Senhor, neste trabalho. Deus bendito, Deus justo, Deus verdadeiro, abençoa todos os irmãos que acompanharam este vídeo e que haja cura e libertação, ó Pai querido, Pai amado, através deste momento. Meu Deus glorioso eterno, Pai querido, aqueles que ouviram este vídeo possam aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Deus abençoe, Pai querido, Pai amado, ó Deus bendito, Deus justo, que Deus o Senhor venha abençoar a todos os irmãos em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a todos os irmãos que participaram aqui desse vídeo. Os irmãos me perdoem alguma falha o qual tenhamos cometido, pois estamos aprendendo. E a próxima lição, queridos e amados irmãos, vai falar sobre a lição de número 8, que é dia 24 de maio, vai falar sobre edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vai falar principalmente o fundamento, né, da igreja, né? Então nós iremos falar propriamente da igreja. Então os irmãos não percam as lições. É bem verdade que existem momentos que nós temos que passar vídeo, existem momentos que conseguimos fazer presencial, mas hoje, né, para hoje nós gravamos esse vídeo e espero que os irmãos estejam acompanhando, né, esse ensinamento bíblico, que os irmãos em Cristo continuem, de certa forma, está acompanhando conosco esse trabalho de Escola Bíblica Dominical. Eu quero terminar aqui com o louvor da harpa, os irmãos estejam acompanhando, e terminando este louvor, já estamos encerrando este trabalho de Escola Bíblica Dominical. Eu quero desejar a paz do Senhor para todos os irmãos, que Cristo Jesus tenha certeza que nós iremos se livrar dessa praga que está aí, né? Tomando todas as precauções, né? Orando a Deus, acreditando que Ele pode repreender este mal. Sejamos firmes na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor,
Salvador. No teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu a Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim,